O que está acontecendo com o MXRF11? Nos últimos dias saiu um fato relevante do MXRF11 sobre uma notificação recebida da CVM que o fundo está distribuindo proventos de acordo com o lucro caixa e que isso está errado e que deveria distribuir isso pelo lucro contábil. Só que não é somente o fundo MXRF11 que faz isso. Praticamente todos os fundos imobiliários da Bolsa de Valores utilizam o lucro caixa como uma forma de calcular e distribuir os rendimentos. Então foi levantada uma grande polêmica e não só o MXRF11 que caiu bastante nos últimos dias a cotação, como todos os fundos imobiliários acabaram sendo afetados porque esse questionamento da CVM, se acontecer a punição para o MXRF11, é provável que essa mudança atinja todos os outros fundos imobiliários, até porque a maioria utiliza também o lucro caixa como parâmetro para fazer a distribuição de proventos. Então nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês informações muito importantes, falar sobre esse fato relevante, mostrar o que está acontecendo de verdade, o que a CVM está indicando que está errado com o MXRF11, como o MXRF11 está se defendendo e como isso pode afetar todos os outros fundos imobiliários e principalmente como isso pode afetar o investidor. Então já curta esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essa informação muito importante. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. E aqui então eu trouxe trechos do fato relevante que o fundo MXRF11 divulgou, onde explica mais sobre essa situação. Então foi publicada a decisão do colegiado da CVM, que foi feito então no dia 21 de dezembro de 2021, e aqui eu sinalizei então que no âmbito da ação de fiscalização que tem o fundo por objeto, que no caso o MXRF11, por meio da qual a SSE expressou novo entendimento regulatório a respeito do artigo 10, parágrafo único da Lei 8.668, dispositivo que estabelece a obrigatoriedade de distribuição pelos fundos de investimento imobiliário de 95% de seus lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa. E aqui então vai entrar a polêmica lucro caixa e lucro contábil. Qual é a diferença básica disso? O lucro caixa é basicamente então um fundo imobiliário, por exemplo, ele tem um imóvel, ele recebe o aluguel desse imóvel, digamos que é 100 mil reais, e aí ele vai e abate as despesas desse valor, então é a receita menos as despesas. Então 100 mil reais menos, digamos, 10 mil reais que o fundo tem de taxas administrativas, despesas com reformas, com IPTU, enfim, todas as despesas que surgem com o imóvel. Então, se fosse esses 100 mil reais menos 10 mil, ele teria 90 mil de lucro caixa. E aí, desses 90 mil, 95% são obrigados a distribuir para os cotistas. Já o lucro contábil, ele já é um pouco mais complexo, mas basicamente, digamos que o imóvel recebe os mesmos 100 mil reais de rendimento mensal, vamos deixar de novo as mesmas 10 mil reais de despesas, só que nesse período, digamos que o imóvel ele foi reavaliado e aí ele passou a valer menos. Digamos que antes ele valia 10 milhões de reais e ele passou a valer só 9 milhões 900 mil reais. No lucro contábil, esses 100 mil reais, ele é considerado um prejuízo. Então, no lucro caixa, o fundo teria um lucro de 90 mil reais. No lucro contábil, o fundo ele recebeu 100 mil reais de aluguel, teve os 10 mil de despesa, mas ele perdeu 100 mil reais de valor patrimonial. Aquele imóvel passou a valer 100 mil reais a menos. Então, isso seria também uma despesa. E assim, esse fundo, ao invés de ter 90 mil reais de lucro caixa, no lucro contábil ele teria um prejuízo de 10 mil reais. E aí, se o fundo dá prejuízo, não tem como ele distribuir rendimentos para os cotistas. Isso muda totalmente a visão sobre os fundos imobiliários. O diretor relator, então, ele buscava estabelecer a vedação de distribuição nas situações em que o montante a distribuir calculado de acordo com o mecanismo legal e regulamentar amparado no regime de caixa seja superior à soma do lucro contábil do exercício e dos lucros acumulados e reservas de lucros de exercícios anteriores, implicando em uma alteração de interpretação atualmente dada pela CVM para a Lei 8.668. A CVM passou a questionar o MXRF11 que estava pagando então dos rendimentos através do lucro caixa e que deveria ser através do lucro contábil, se o lucro caixa então for superior ao lucro contábil.
Se o lucro for igual, continuaria normal, mas no caso então quando o lucro caixa for maior que o lucro contábil, deveria ser apurado pelo lucro contábil. E por maioria dos votos, então o colegiado da CVM conheceu do recurso e lhe deu provimento parcial. Não foi integralmente aceito, porque nos termos do diretor ficou ressalvado então essa parte grifada aqui que eu vou ler para vocês. O montante distribuído em excesso à soma do lucro do exercício adicionado, dos lucros acumulados e ou reservas de lucros do exercício anterior, ele deve ser tratado contabilmente como amortização de cotas ou devolução do capital. Então não foi totalmente acordado, o colegiado da CVM ele não entrou em um consenso. E segundo esse diretor, ele considera que essa diferença entre o lucro contábil e o lucro caixa, o fundo deveria então distribuir isso para os cotistas através de amortização de cotas ou devolução do capital, e não mais como rendimento. Só que é aí que muda bastante para o investidor. Antes ele recebia o rendimento, esse rendimento era isento, ficava bem fácil, depois o investidor só declara lá o rendimento no imposto de renda, fica bem simples. Se no caso virar amortização de cotas, essa diferença entre o lucro contábil e o lucro caixa, toda vez que o investidor receber uma amortização de cota, vai ter uma diferença de preço médio, então o preço médio vai cair, e aí o investidor vai ter que a todo momento que houver uma amortização de cotas, recalcular de novo o preço médio que ele tem naquele ativo. Nesse caso aqui então no MXRF11. E aí que no momento que o investidor resolvesse vender as cotas desse fundo, ele vai ter que pagar muito mais imposto, porque o preço médio desse ativo ele diminuiu, e aí quando ele vender, a tendência do lucro é aumentar, e aí o investidor precisa pagar mais imposto sobre esse lucro. E além do trabalho de toda vez que o investidor recebe uma amortização de capital, ele precisa refazer o preço médio. Isso é a principal alteração promovida pela decisão do colegiado com relação ao entendimento anterior expresso pela CVM. No entendimento, a distribuição de rendimentos superiores aos lucros contábeis apurados ou acumulados deve ser classificada sob outra rúbrica, como amortização de cotas ou devolução do capital aos cotistas. Reitera-se que o administrador sempre adotou para a distribuição dos rendimentos do fundo procedimento que atende à orientação e o entendimento das áreas técnicas das CVMs vigentes até então, que é no caso então a distribuição do rendimento através do lucro caixa, tanto que todos os outros fundos imobiliários também fazem dessa forma. O administrador permanece avaliando as implicações da decisão do colegiado, bem como eventuais providências administrativas a serem tomadas, sempre no melhor interesse dos cotistas que serão oportunamente informados. Eles estão avaliando essas implicações da decisão do colegiado e eles vão tomar as providências de acordo com essas decisões e vão trazendo novas informações para os cotistas. Por fim, informamos que o fundo encerrou o exercício fiscal de 2021 com lucro contábil, já considerando os resultados acumulados de exercícios anteriores. Entretanto, dado que as demonstrações contábeis e o relatório do auditor independente ainda estão dentro do prazo da conclusão, é possível que tal apuração sofra alterações que poderão ser comunicadas apenas quando da divulgação das demonstrações contábeis auditadas. Adicionalmente, não é possível afirmar se nos próximos meses o fundo auferirá resultados contábeis, regime de competência superiores ou inferiores ao lucro. Se houver apurado segundo o regime de caixa, isso se deve substancialmente devido à marcação a mercado de determinados ativos do fundo, a qual afeta apenas o resultado segundo o regime de competência. Então já foi informado aqui pelo fundo MXRF11 que em 2021 eles tiveram lucro contábil, mas que no futuro não tem como garantir esse lucro contábil, porque o auditor ele vai fazer a revisão dos imóveis e pode diminuir o valor patrimonial então desses imóveis. Isso vai afetar os resultados do fundo se essa nova imposição da CVM acontecer. Então reforçamos que esse fato relevante não deve ser interpretado como promessa ou garantia de rentabilidade ou de distribuição de resultados, e qualquer informação adicional vai ser oportunamente comunicada aos cotistas e ao mercado por meio de fatos relevantes. E aqui então eu trouxe também o recurso que o fundo fez em relação a essa decisão da CVM. Então o recurso ele foi feito pelo BTG Pactual contra a decisão da superintendência, já que no ofício que o fundo recebeu só passasse a distribuir rendimentos para os cotistas quando houvesse lucro contábil no exercício ou acumulado, conforme a metodologia detalhada no contexto do ofício que foi feito então para esse fundo imobiliário. E segundo a área técnica, o BTG, na qualidade do administrador, vinha distribuindo aos cotistas a título de rendimentos valores calculados com base no regime de caixa, mesmo
quando estes excediam os valores reconhecidos no lucro do exercício ou acumulados. Este excesso distribuído aumentaria a rúbrica de prejuízos acumulados do fundo de forma recorrente e, portanto, tais valores não poderiam ser classificados como rendimentos, mas sim como amortização do custo do capital investido pelos cotistas. Então eu já falei sobre isso e já vou falar mais um pouco sobre isso. E a apuração dos resultados para fins contábeis não teria a mesma finalidade e os mesmos efeitos que a apuração dos lucros de uma sociedade, ou seja, uma empresa, tendo argumentado que o levantamento das demonstrações financeiras de um fundo de investimento se faz de acordo com um plano contábil instituído pela entidade reguladora, que teria o propósito de padronizar os seus demonstrativos e prestar informações aos cotistas sobre o patrimônio detido pelos fundos, mas não haveria objetivo de impedir a distribuição de resultados em detrimento do capital social inexistente nos fundos de investimento. Então, segundo o BTG, os fundos imobiliários eles não são como uma sociedade, como uma empresa, e que o levantamento então dessas demonstrações financeiras ele se faz de acordo com um plano contábil. E vamos então aqui para a próxima parte. Aqui o BTG fala que, de acordo com a Lei 8.668 de 1993, exige que o lucro seja apurado em regime de caixa, resultado financeiro lucro caixa. Para isso então é considerado as despesas e receitas que passaram pelo caixa durante certo intervalo, de forma a se atingir ao final de tal período seu efetivo resultado. Como eu expliquei para vocês, de acordo com a lei, o fundo imobiliário ele calcula as receitas, despesas, e esse dinheiro que entrou de fato na conta do fundo imobiliário é o lucro caixa, que é distribuído 95%, como consta na lei, e assim então o administrador ele não pode se esquivar sob o risco de expor o fundo a desenquadramento da natureza fiscal, que nesse caso então obriga a distribuir 95% do lucro caixa. Como diz o BTG, os fundos eles garantem a distribuição somente de valores originados de efeito caixa positivo. Então é só realmente o que entra de dinheiro para os fundos imobiliários que é distribuído para os cotistas, e isso preserva então o aspecto de liquidez e a tenda dinâmica dos próprios fundos imobiliários. E aqui tem todo o mérito que o BTG entende que ele tem e que ele está correto em relação ao que ele já vinha fazendo, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é primeiramente que os investidores tenham calma, não saiam por aí desesperados vendendo ou comprando. Essa situação aqui ela é bem complexa, não é tão simples, porque se você for olhar nas ações sempre foi então o lucro contábil, o lucro líquido é o lucro contábil de uma empresa. Mas nos fundos imobiliários existe essa lei que diz que 95% do lucro caixa precisa ser distribuído aos investidores. E aí que não faz sentido o MXRF11, que é um fundo imobiliário que faz como todos os outros fundos imobiliários, passar a calcular o rendimento de acordo com o lucro contábil. Até porque os fundos imobiliários, eles têm imóveis que são auditados, normalmente a cada ano, eles têm o valor dos imóveis revisados, e aí esse valor ele pode cair ou subir, mas o grande problema é quando esse valor diminui, porque aí essa diminuição do valor do imóvel, ela vai ser considerada uma despesa quando se calcula por lucro contábil, e isso pode afetar muito o resultado de fundos imobiliários. Muitos deles podem ficar no prejuízo por um longo tempo, inclusive ficar sem distribuir nenhum rendimento por vários anos, e só poderia então, através de amortização de cotas, fazer a distribuição da diferença do lucro caixa pro lucro contábil. Isso é um assunto bem complexo, inclusive tem pessoas no mercado que são a favor disso, mas eu acho que isso torna muito complexo uma coisa que já estava funcionando, que era simples, que era um mecanismo muito interessante para os investidores de gerar renda mensalmente com isenção do imposto, e provavelmente se essa decisão ser imposta pro MXRF11, todos os outros fundos imobiliários também vão ter que mudar, e aí provavelmente vai destruir boa parte do mercado de fundos imobiliários, porque vai se tornar mais complexo para os investidores. Muitos investidores não vão gostar dessa complexidade, sem contar então o possível aumento no imposto de renda a pagar no momento que você vende um fundo imobiliário. Digamos que você tem um fundo imobiliário que você pagou R$10. Vamos pegar o MXRF de exemplo, você pagou R$10 na cota. Com o passar do tempo, então, se ele apurar por lucro contábil, ele vai ter amortização dessas cotas. E aí, digamos que daqui a alguns anos, você quer vender essa cota por R$11 e houve várias amortizações que fizeram o seu preço médio cair para R$9. Você tem um preço médio que você desembolsou
de fato de R$10. Então aqui teria um lucro de R$1 por cota, onde o investidor precisaria pagar 20% de imposto de renda, ou seja, 20 centavos por cota. Mas como agora o preço médio com as amortizações de cotas fez o preço médio desse investidor cair para R$9, ao invés dele pagar 20 centavos por cota, ele vai precisar pagar 40 centavos por cota de imposto de renda. E isso aqui vai desagradar muita gente, além de não ter mais tanto rendimento isento de imposto de renda, no momento da venda vai ter que pagar mais imposto de renda. Então eu não vejo isso aqui como benéfico, eu acredito aqui inclusive muita gente pode sair do mercado, mas o que eu não acredito é que isso vai ser imposto de fato para o MXRF11. Esse assunto ele foi debatido olhando somente para o caso do MXRF11 e eu acho que a decisão do colegiado da CVM, ela não olhou para o contexto como um todo, de todo o mercado de fundos imobiliários, já que a maioria dos fundos imobiliários utiliza o lucro caixa então para fazer a distribuição dos rendimentos e nem imaginaram as consequências que isso pode ter em todo o mercado. Mas se eles avaliar e ver que vão ter que fazer a revisão de todos os outros fundos imobiliários, que isso vai afetar muitos investidores. O MXRF11 hoje é o fundo imobiliário com o maior número de investidores, tem mais de 500 mil investidores só nesse fundo, isso é 1/3 de todos os investidores de fundos imobiliários. Só com a decisão para esse fundo já afeta bastante esse mercado. Imagina então quando a CVM tiver que impor isso para todos os outros fundos imobiliários. Eu acredito que isso ainda vai sofrer pelo menos alterações, eles vão ter que entrar em um consenso, em uma coisa melhor para os fundos imobiliários e para os investidores. Eu não acho que é momento de criar pânico, de sair vendendo todos os fundos imobiliários. Também não sei se é o momento adequado de sair investindo, já que os fundos imobiliários, a maioria deles está em queda. Então acho que é mais momento de aguardar. Eu acho que isso torna o mercado muito burocrático e nada que é muito burocrático é bom. Nada do que está sendo discutido aqui deve ser levado adiante, porque eu não vejo nenhuma evolução para ninguém nisso aqui, nem para a CVM, nem para os fundos imobiliários e nem para os investidores. Então o que eu penso é que tenham calma, que não tomem decisões precipitadas, e eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo quem também investe no MXRF11. Eu também sou investidor do fundo, era um dos meus preferidos, e vamos ver então o que vai acontecer sobre esse assunto. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda. Eu só trouxe aqui a notícia que saiu e alguns pontos, algumas informações importantes. Vamos aguardar mais informações para nós termos um ponto de vista melhor sobre esse fundo imobiliário, mas pode deixar também aqui embaixo a sua opinião, o que você acha sobre isso. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!